Atos dos Apóstolos, capítulo 20, do verso 17 até o verso 38. Em Mileto fala aos presbíteros da igreja de Éfeso. Atos, capítulo 20, do verso 17 ao verso 38. Nós vamos meditar nesta palavra. Diz assim a palavra do nosso Deus: de Mileto mandou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia, servindo ao Senhor com toda a humildade, lágrimas e provações, que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa, certificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E agora, constrangido em meu espírito, vou para Jerusalém, não sabendo o que ali me acontecerá, senão que o Espírito Santo de cidade em cidade me assegura que me esperam a cadeias e tribulações. Porém, em nada considero a minha vida para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério recebido do Senhor Jesus para testemunhar o evangelho da graça de Deus. Agora eu sei que todos vós, em cujo meio passei, pregando o reino, não vereis mais o meu rosto. Portanto, eu vos protesto no dia de hoje que estou limpo do sangue de todos, porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Eu sei que depois da minha partida entre vós penetraram lobos vorazes que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisa pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. Verso 33, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo, tendo-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do princípio, Senhor Jesus. Mas bem-aventurado é dar que receber. Verso 36, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles. Então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, o beijaram, entristecidos especialmente pelas palavras que ele dissera, que não mais veriam o seu rosto, e acompanharam-no até o navio. Amém? Pai Santo, nós te agradecemos pela tua palavra, que nos ensina, Pai amado, o modo como nós devemos proceder diante do Senhor e do ministério que o Senhor
nos deu para que o teu nome fosse glorificado através dele, para que todo aquele, Pai amado, possa ser ensinado, para que conheça, Pai amado, a tua vontade. No nome de Jesus Cristo, que o Espírito Santo ilumine a nossa mente, para que possamos assim compreender a tua palavra e dela colocar em prática. Em nome de Jesus Cristo, Pai amado, não permita que venhamos sair vazios nesta noite deste lugar. Obrigado pela tua bênção, a tua mão poderosa sobre nossas vidas. É o que te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, se nós não estivéssemos pregando expositivamente e segmentado, dificilmente um pastor pregaria esse sermão na igreja. Por quê? Porque esse texto, ele é de pastor para pastor. Então, é uma palavra de Paulo aos pastores da cidade de Éfeso. Então, essa mensagem geralmente é para pastores, congresso de pastores, posse de pastor e etc. Mas, diante daquilo que nós estamos nos propondo a fazer, de pregar de maneira expositiva e segmentada, não temos como pular esse texto, e eu creio também que é de grande valia para a vida da igreja, saber qual é o ministério e o que cabe a um pastor e a sua responsabilidade diante do Senhor, e aquilo também que a igreja tem com o Senhor e com o pastor, o qual ele colocou na igreja. Então, eu quero hoje meditar nesses versos diante desse tema de pastor para pastor. Lembrando que o texto que nós acabamos de ler, Paulo está em Éfeso, com viagem marcada para ir para Jerusalém. Paulo entende que ele deve ir para Jerusalém após 3 anos de ministério na cidade de Éfeso. E nesses 3 anos, Paulo ensinou naquela cidade, através da sinagoga, através da escola, aonde ele alugou uma sala e passou 2 anos, aí aonde também ele pregou e ensinou de casa em casa. E agora, depois de um longo período de 3 anos, Paulo está deixando o campo, a igreja, e está se dirigindo a Jerusalém. E se nós olharmos e lembrarmos daquilo que nós já falamos, nós vamos ver que o ministério de Paulo em Éfeso foi o período maior que ele passou e também o ministério mais edificante, mais frutífero do seu período ali. Se os irmãos recordarem, capítulo 2 de Apocalipse vai falar sobre as 7 igrejas da Ásia. Amém? Lembram? Começando lá com Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia e também Colossos e outras igrejas que Paulo fundou durante esse período de 3 anos. Claro, Paulo não passou todo o tempo ensinando, ele passou também implantando igrejas ali. E após esse período, Paulo está se retirando por uma causa também nobre. Geralmente um pastor, quando ele sai de uma igreja, é porque ele recebe o convite e entende de Deus que ele deve ir para uma outra igreja, para um outro campo. E Paulo, nesse contexto, ele está saindo de Éfeso, deixando ali os presbíteros, bispos e pastores, para ir a Jerusalém levar uma oferta para os irmãos que estavam em necessidade. Então, Paulo não está indo para uma outra igreja, mas é claro que nós entendemos à luz do texto que Paulo está sobre uma promessa, aonde a promessa é de Cristo Jesus e, segundo Lucas, ele tem que pregar o evangelho até os confins da terra e ele precisa ir para os confins da terra, que é Roma. Então, diante desse texto, eu quero ver algumas recomendações que Paulo faz para esses pastores. Esses pastores são aqueles que Paulo ensinou por 2, 3 anos na escola onde ele lecionava. E ele diz que dia e noite ele ensinava esses irmãos. E agora, Paulo vai chamar, e o cenário aqui é o seguinte, o cenário muito bonito,
aqui é onde ele está tendo essa conversa de pastor para pastor, que é na beira da praia. Paulo está em Mileto, ele chama os pastores e presbíteros que estão em Éfeso, então eles descem para a beira-mar, na praia, e Paulo reúne eles ali e começa a fazer algumas recomendações para o ministério pastoral. E eu creio, irmãos, que a palavra de Deus, os princípios, eles são imutáveis. Eles não mudam. Nós podemos mudar as gerações, podemos mudar o contexto, mas os princípios, eles não mudam. Então, são princípios de fundamental importância, tanto para a igreja, quanto também para aqueles que são chamados para este ministério. Se você vê aí o verso 18, Lucas, ele fala sobre os presbíteros. Veja aí no versículo 17. De Mileto chamou a Éfeso chamar os presbíteros da igreja. E veja aí o versículo 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos. Bispos. Então, Lucas, ele trata os pastores como presbíteros e Paulo trata aqui os pastores como bispos. São sinônimos. Se você ver o verso 28, ele diz que o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreardes a igreja de Deus. Então, bispos e presbíteros são sinônimos aqui. Então, todos dois têm a função de pastorear. Não só de pastorear, mas também de supervisionar outros trabalhos, como hoje, por exemplo, outras congregações. Nós poderíamos aqui ter 7 congregações ou 10 congregações, mas nós teríamos um pastor especificamente para fazer esse trabalho nessas congregações. Amém? Então, era aproximadamente essa ideia aqui. Então, veja aí na sua Bíblia, e nós vamos ver algumas lições importantes para o ministério pastoral e também ver se hoje, dentro do nosso contexto, está como Paulo recomenda naquele momento ali que ele está se despedindo para ir para Jerusalém. Então veja aí no versículo 18 a conduta de um pastor. Então nós precisamos, como pastores, dar exemplo. E Paulo ele vai dar o exemplo aqui no verso 18 sobre a conduta ministerial. E quando se encontraram com ele, disse-lhes: vós bem sabeis como foi que me conduzi entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Então veja que Paulo ele está voltando a 3 anos atrás, quando ele entrou na Ásia Menor, em Éfeso, para pregar o Evangelho. O que é que Paulo está falando aqui? Vós bem sabeis como foi que eu me conduzi. É conduta. Então, nós batistas, quando nós conversamos com os pastores mais velhos, no ministério, eles sempre dizem assim: o pastor ele deve entrar na igreja pela porta da frente e sair pela porta da frente com a cabeça erguida. É dessa maneira que o pastor ele tem que se portar dentro do seu ministério. Ou seja, o que é que esses pastores estão dizendo? Estão dizendo sobre a conduta ética, moral, que o pastor tem que cuidar de si mesmo. Então Paulo ele está dizendo para os irmãos que ele, da mesma forma que ele entrou, ele está saindo com uma conduta plausível diante daquela comunidade. Nós vamos ver isso lá no finalzinho, a partir do versículo 36, a despedida ali, como aqueles pastores choram, se abraçam, estão comovidos diante daquela despedida. Então, isso aqui é muito importante para a vida de um pastor, de um ministro. Hoje, nós estamos vendo, diante da sociedade, da mídia, agora recentemente mesmo, pegaram um pastor,
que foi ano retrasado candidato a presidente, né, da República, e agora foi pego, né, com questão de propina, né, com dinheiro. E aí as pessoas começam a perguntar, e aí, o que é que vai se fazer com esse pastor? Só que hoje a questão não é bem assim. Infelizmente, se coloca todos os pastores dentro de um liquidificador, mas eu garanto que o suco não será o mesmo. Eu creio que todo aquele que é chamado para o ministério pastoral e depois quer ser político, eu acho que primeiro tem que deixar, porque eu entendo que nunca foi chamado para ser pastor, porque Paulo vai dizer aqui que é um privilégio, não tem ministério mais plausível do que servir ao Senhor. Então, quando Paulo coloca essa questão aqui, é porque ele está falando para os irmãos, dizendo como ele, como exemplo, lembram que ele vai dizer, sejam meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então ele está dizendo aqui para esses irmãos sobre esta conduta, conduzir entre vós em todo o tempo, desde o primeiro dia em que entrei na Ásia. Para um pastor, o mais importante não é chegar na igreja, não é receber o convite de uma igreja. O mais importante para o pastor é no momento que ele vai sair desta igreja. Ele tem que sair melhor do que como ele entrou. E para isso o pastor ele tem que se manter de maneira, uma conduta plausível. Então, o pastor ele precisa ter uma conduta e ele precisa lutar por isso, né? Nós vamos ver dentro do nosso contexto que um pastor ele pode ter uma conduta de 50 anos exemplar no seu ministério. Mas como diz um pastor, se ele escorregar, foi embora aqueles 50 anos. E ele vai ficar marcado a vida toda por aquele deslize, né? Alguns que caem, e mesmo sendo disciplinados pela ordem, passam um tempo e depois retornam para o ministério, e quando a igreja sabe que esse pastor foi disciplinado, a igreja fica com o pé atrás, com ele. Então, a conduta pastoral ela é fundamental. E também é claro que o pastor ele deve ter pessoas ao seu lado, como Paulo tinha aqui os presbíteros e bispos, que eram pessoas que estavam acompanhando o seu ministério, né? Então, a primeira lição que Paulo demonstra para esses pastores aqui é dele mesmo, ou seja, a conduta dele. Quando, no capítulo 6 de Atos, quando os apóstolos recebem uma reclamação da igreja, né, a igreja de 3.120, sobre as viúvas que estavam reclamando, porque estavam ficando no final da fila da distribuição. E aí, os apóstolos vão com a igreja e dizem assim, olha, é mister que nós vamos ficar com a oração e a palavra, e vocês escolham 7 homens de boa reputação, cheio do Espírito Santo e também cheio de sabedoria. É interessante esse texto por 2 razões. Primeiro, por que não começa por ser cheio do Espírito Santo? Ou seja, naquele contexto é uma pessoa cristã que teve uma experiência transformadora com Cristo Jesus. Mas ele começa exatamente pela conduta, né? O modo de vida como esse diácono estava vivendo. Então, naquele contexto, não era mais importante a pessoa ter um tempo de igreja ou ser um crente antigo, né? Não, o mais importante era a conduta dele no meio da igreja. Então, essa é a primeira lição que Paulo dá para esses irmãos. A segunda lição está no verso 2, servindo ao Senhor. Então, veja que Paulo, e esse servindo aqui, se refere a um escravo que serve e que tem o prazer de servir o seu senhor. Então, alguns escravos naquele contexto, eles recebiam a carta de alforria, mas eles pediam para os seus senhores que não mandassem embora, que continuassem servindo. Eles queriam servir o seu senhor, porque para eles era um privilégio.
Então Paulo aqui ele coloca como um escravo, um servo do Senhor, servindo ao Senhor, e aí ele vai colocar 3 coisas importantes: com toda a humildade e lágrimas e provações que pelas ciladas dos judeus me sobrevieram. Então, servir ao Senhor, o pastor ele já tem que estar consciente, como dizia o pastor, finado pastor Anglada, Paulo Anglada, que ele dizia: se vocês têm um chamado para o ministério pastoral, saibam que vocês vão sofrer, porque o ministério pastoral, ele é sofrimento. É sofrimento para você preparar um sermão para você pregar, porque a primeira mensagem é para aquele que prepara, é para o pastor. A primeira exortação é para o pastor. Se aquela exortação é para o pastor, ela também vai ser depois para a igreja. Então, esse sofrimento, ele vai acompanhar o ministério pastoral, seja por calúnias, seja por inveja, seja por pessoas que almejam o cargo do pastor, como se o pastor tivesse cargo, né? O ministério do pastor. Então Paulo vai dizer que esse serviço, ele é um privilégio, porém, ele vai ser com lágrimas. Quantas vezes, como diz o Charles Chaplin, que é melhor chorar na chuva, porque na chuva ninguém vê as suas lágrimas. E muitas vezes o pastor, ele é assim no ministério. Muitas vezes nem a esposa do pastor vê as suas lágrimas, porque muitas vezes ele chora no chuveiro, né? Chora no seu quarto, orando diante do Senhor. Por que Paulo fala isso? Porque o contexto de Éfeso é um contexto politeísta, cheio de feitiçaria, um templo de idolatria e perseguições que eles estão já sofrendo. Então, quando Paulo coloca essa questão de servir com lágrimas, é porque vai haver lágrimas no ministério. E a questão não é chorar, não é chorar, é saber o momento de chorar e quando chorar e para quem chorar, né? Porque muitas vezes o pastor, ele faz uma publicidade tão grande dos seus problemas e que às vezes é uma coisa muito pequena que ele pode resolver diante do Senhor. Algumas que angustia, ele compartilha com outro pastor que possa lhe aconselhar. Paulo, em muitas vezes, ele compartilhou isso com os próprios cooperadores do seu ministério. Então, haverá provações. Nesse contexto aqui, que nós lemos ainda há pouco, Paulo, em muitas ocasiões, era ele que não queria ser pesado à igreja. Por isso ele trabalhava. Mas Paulo não abre mão dos direitos dele como um ministro. Então, essas provações aqui, eles vão passar. Por exemplo, Paulo passou provação de naufrágio, passou provação de apedrejamento, passou provação onde os judeus tentaram matá-lo, né? Uma história de um colega pastor, em que ele foi pastorear uma igreja, e em uma ocasião, conhecendo a igreja, tinha um irmão na igreja, onde ele tinha a esposa, era casado, mas dentro da igreja tinha amante, né? E quando o pastor soube, o pastor foi e colocou isso para a igreja, né? Colocou isso para a igreja, porque aquilo não era para continuar daquela maneira. E quando ele soube, ele foi na casa do pastor e disse: olha, o senhor tem até 6 horas da tarde para sair daqui. Isso era 10 da manhã. E ele mostrou, né, a arma, né, e disse: se o senhor não sair daqui, o senhor vai sair dentro de um caixão. E o pastor ficou com medo, ligou para a ordem, e a ordem imediatamente mandou ele sair daquela localidade. Né? Então, provações vamos ter, né, no ministério, algumas como essa e outras amênoas, mas que vamos ter. E também Paulo vai falar de ciladas mesmo de morte, aonde os judeus tentavam fazer isso com ele, tanto é que ele não viajou ainda para Jerusalém, exatamente porque por causa dessas ciladas, por causa da festa de Pentecoste. Então os barcos eram cheios de judeus para Jerusalém, então ele
não viajou ainda. Então, Paulo vai falar para esses pastores que o serviço pastoral, servir ao Senhor, nós vamos ter sofrimentos. Em terceiro lugar, no versículo 20 e no versículo 21, nós vamos ver que todo pastor, ele precisa ter um compromisso com a palavra de Deus. Então veja aí, do versículo 20 até o versículo 27, ele vai falar sobre isso. Eu quero destacar os versículos 20, 21, 24 e também o 27 e algumas lições aqui para nós. Primeiro, Paulo veja aí no versículo 20, duas palavras muito importantes: anunciar e ensinar. Anunciar e ensinar. Então, jamais deixando de vos anunciar coisa alguma proveitosa e de vô-la ensinar publicamente e também de casa em casa. Então, veja que Paulo aqui, ele ensina na sinagoga dos judeus e gentios, ele ensinou na escola de Tirano, onde ele passou 2 anos, e Paulo também ensinou de casa em casa. Como é que eu ensino de casa em casa? Através da visita. Então, o pastor, ele tem que fazer algumas visitas que são importantes, né? Visitar os doentes, visitar os idosos, visitar aqueles que estão com conflito, né? Mas uma igreja que tem... Aqui é uma igreja pequena, né? Uma igreja de aproximadamente 100, 150 pessoas. Irmão Juvenal, já visitamos quase todo mundo, né, irmão Juvenal? Quase todos já visitamos e a gente já fez outras visitas. E quando vamos visitar, a gente está ensinando a palavra de Deus. Então, o compromisso do pastor é ensinar a palavra de Deus, anunciar na igreja, anunciar publicamente, ou seja, numa escola, e ensinar também de casa em casa. Então, esse também é o papel do pastor. É claro que o pastor não vai fazer isso oturnamente, né? Porque não dá, mas dentro de uma agenda pastoral, a gente vai e visita cada uma das famílias da igreja. E Paulo vai dizer, aqui ainda no verso 20, anunciar alguma coisa proveitosa. Então, na visita e no ensino, o pastor ele precisa pregar a palavra. Ele precisa deixar a palavra para que seja proveitosa para o coração da igreja. Paulo aqui, ele tinha esse compromisso de anunciar a palavra de Deus. E ainda no verso 21, testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. E aqui tem uma outra lição muito importante. Muitos pastores, os pastores, eles têm a tarefa de preparar sermões. O seminário, irmãos, ele não ensina você a ser líder. Ele ensina você a preparar sermão e ser um pesquisador. O seminário, ele não forma pastores. Pastor Lucas Barbosa, na sua primeira aula com a minha turma, ele perguntou assim: quem é vocacionado, levante a mão. Aí levantou a mão, ficou em pé e anotou o nome de todo mundo. E eles iam acompanhando. E naquela ocasião ali, ele começou a introduzir a questão do ministério pastoral. E muitos pastores, muitos irmãos ali, eles não tinham vontade de pastorear, eles tinham vontade de lecionar, de serem mestres, né? No seminário, tanto é que hoje, da minha turma, tem alguns lá no seminário lecionando. Então, Paulo vai dizer que deu um para apóstolos, pastores, mestres, pastores e mestres, que são aqueles que estão no ministério pastoral. Mas para Paulo, nós precisamos pregar o evangelho do púlpito, precisamos ir de casa em casa, mas precisamos também evangelizar. A evangelização não é um privilégio só do pastor. A evangelização é um chamado para toda a igreja. Ide,
fazer discípulos de todas as nações. E nós vamos ver no versículo 21 que Paulo, ele testemunhava das boas novas de Cristo Jesus no coração daqueles que estavam naquele contexto. Então veja aí que são duas palavras que estão inseridas na mensagem da evangelização, testificando tanto a judeus como a grego, o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Então, duas palavras fundamentais aqui: arrependimento e fé. Então, pregar aqui é uma coisa, evangelizar uma pessoa é outra. Você apresentar o plano de salvação que todos nós, como fazendo parte desse corpo, nós precisamos apresentar o plano de salvação para uma pessoa. E Paulo, aqui nesse contexto, no verso 21, ele também fala para os pastores: olha, vocês precisam testificar do plano de salvação, aonde todo aquele que ouvir venha se arrepender e que Deus venha produzir fé no coração dessas pessoas e conhecer Jesus Cristo. Se aí, eu não sei aqui nessa tradução, aqui só tem Jesus, né? Mas algumas traduções, como a minha aqui, ela vai colocar a questão, bem no finalzinho do verso, a palavra Cristo, entre colcheia. Veja se está aí na sua Bíblia, né? Entre colcheia. Por quê? Porque nós não pregamos Jesus, porque Jesus é um nome comum, mas nós apresentamos o Cristo, o Salvador, aquele que foi ungido, é o Filho amado de Deus Pai. Então, Paulo está recomendando que esses pastores também venham testemunhar do amor e do plano de salvação àquelas pessoas. Também, Paulo vai falar no versículo 24: porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo, contudo, que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus, que para testemunhar o evangelho da graça de Deus. E aqui tem três coisas importantes. A primeira delas é a abnegação. Então veja aí, quando Paulo ele diz: nada considero a vida preciosa para mim. Ou seja, Paulo abriu mão de tudo aquilo que ele almejava para a sua vida. Paulo ele não casou, Paulo fez um voto de celibatário, né, para se dedicar ao ministério, e nós precisamos entender isso na vida de Paulo, porque Paulo entendeu isso de Deus para fazer, né, não é para todos, né? Então Paulo aqui, quando ele fala dessa questão da vida preciosa para mim mesmo, é porque ele tinha o ministério pastoral como primícia na vida dele. Então nós vamos ver hoje muitos pastores que ele é pastor, mas trabalha, né? Ele trabalha, tem a sua profissão, então ele trabalha e tem um ministério pastoral. E dentro do nosso contexto pastoral, quando a gente vai pastorear uma igreja onde o pastor anterior não recebia, porque ele já tinha o seu emprego, o pastor que vai assumir aquela igreja vai ter grandes problemas com a igreja. Por quê? Porque a igreja não tem o costume de pagar, de sustentar o pastor. Então, para mudar isso é um problema muito sério. Então, quando Paulo coloca aqui vida preciosa para mim mesmo, ou seja, ele tinha o ministério como prioridade na sua vida. Ele não buscava outras coisas, nenhum outro trabalho, nenhuma outra função. Veja também a segunda coisa que nós vamos ver, além da abnegação, a vocação de Paulo. Então precisa haver uma vocação, contudo que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus. Então Paulo entendia que o ministério que ele tinha era do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então, ministério pastoral não é um desejo, é uma vocação e Deus capacita para um ministério. E a terceira, você tem que ter paixão. Você tem que ter paixão pelo ministério. Você tem que, e realmente, se não for por amor ao ministério, o ministério pastoral ele você não consegue desenvolver. Por isso que ele vai dizer: recebi do Senhor Jesus Cristo para testemunhar do evangelho da graça
de Deus. Então essa era a prioridade do apóstolo Paulo e também dos presbíteros, e deve ser também para todo pastor. E no verso 27, ele vai dizer: porque jamais deixei de vos anunciar todo o desígnio de Deus. Isso aqui é também muito importante. Eu tenho colegas que eles não pregam determinados temas na igreja, porque vai afetar A, B ou C. Então é muito complicado, porque o pastor ele precisa ensinar aquilo que a Bíblia diz, né? Seja a quem for. É muito bom pregar expositivo segmentado, porque o pastor ele foge daquela mensagem carapuça. Você já viu aquela mensagem carapuça? Tem gente que chega depois que termina o culto, vai cumprimentar o pastor e diz assim: pastor, essa mensagem foi para mim. Né? Então, e às vezes o pastor nem sabe como está a situação da vida da pessoa, mas acha que a mensagem foi para ele. Então, quando você prega expositivamente, a palavra ela vai encontrar guarita no coração de cada um. E Paulo, ele não era omisso em falar para a igreja dentro do seu contexto. Você vai ver que, por exemplo, João Batista perdeu a cabeça por pregar o evangelho, né? Lembram? Quando ele foi falar sobre adultério, né? E o colega também que passou por aquela situação. Então tem alguns temas que são difíceis para pregar na igreja. Irmãos, em quarto lugar, no verso 28 ao verso 30, nós vamos ver da parte de Paulo aí do ministério o compromisso com a igreja. Ou seja, o pastor, ele precisa ter o compromisso primeiramente com Deus e depois com a igreja. Atendei por vós e por todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. No caso aqui, sangue do seu filho. E nesse verso, Paulo vai apresentar a trindade, se você observar aí. Três coisas muito importantes aqui. Primeiro, o pastor precisa cuidar de si mesmo. Antes do pastor pastorear qualquer pessoa, ele precisa se pastorear. Todo pastor tem boas ovelhas e ovelhas que dão trabalho. O pastor, quando no pastoreio ele tinha uma ovelha que dava muito trabalho, ele ia e quebrava a pata dianteira da ovelha, para que ela não fosse muito longe. Também tinha algumas ovelhas que mordiam o pastor, né? Tinha algumas ovelhas que davam coice no pastor, né? Então, em muitas ocasiões, o pastor sofria para cuidar das ovelhas. E o pastor amava aquelas ovelhas. E a gente sabe que quem não ama ovelha é lobo. O lobo, ele destrói as ovelhas. Então, a primeira coisa que Paulo está mostrando aqui é que precisamos cuidar de nós mesmos. Em segundo lugar, cuidado do rebanho. Por que cuidar do rebanho? Porque a igreja é de Deus. A igreja de Deus, ele vai dizer aqui, a igreja não é do pastor. Nós vamos ver dentro do nosso contexto batista, nós não temos muitos problemas de divisão, né? Mas de vez em quando, e de quando em vez aparece, né, alguns pastores que acham que são donos da igreja. A OPBB, certa ocasião, foi acionada por uma igreja em que o pastor ele tinha a chave da igreja, a chave da casa pastoral, e ele não queria sair, e a igreja já tinha convidado ele para sair, né? E aí foi uns 12, 15 pastores lá, conversaram com ele, deram uma pressionada nele, e ele devolveu a chave da casa pastoral, devolveu a chave da igreja, do templo, né? E saiu. Mas com muito trabalho. Por quê? Porque acha que o templo, os bens da igreja é dele. Aqui Paulo ele não fala nessa questão, mas ele fala da própria igreja, né? Então veja que ele vai dizer
no verso 28, sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispo para pastoreares a igreja de Deus. Então, esta igreja, ela é de Deus. Você é propriedade de Deus, selado pelo Espírito Santo. Qual é o papel do pastor? Lhe conduzir na palavra dele, para que você possa, naquele dia triunfante, chegar na glória. Amém, irmãos? E aí, nós vamos ver no verso 29 e o 30, duas coisas muito importantes. Eu vou para cá, no verso 29, que eu quero que você observe. Veja aí. Então, veja esse texto aqui, muito interessante. O 29 e o 30. Veja aí. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes que não pouparão o rebanho. Então, veja essa palavra bem aqui, irmãos. Entre vós, Paulo está dizendo que eles estão aonde? Estão fora, né? Da igreja. Então veja aí, entre vós, não estão dentro da igreja, mas estão entre vós. E veja o verso 30, quando ele vai dizer aí, dentre vós. Não há uma diferença? Estão entre e agora estão dentre vós. Irmãos, o ministério pastoral, como é que a gente evita que o lobo entre na igreja? O pastor e a sua liderança. Porque as igrejas, elas estão sendo, não só, hoje é difícil, mas a igreja, ela está sendo hoje bombardeada pela mídia. Muitos membros da igreja ouvem diversos sermões através da mídia social, onde o pastor não tem como cuidar. Só quando aparece uma coisa muito obscura, né, que a gente vai dar uma palavra. Mas não tem como cuidar. Mas nós vamos ver, não sei se os irmãos viram no Jornal de São Paulo, alguns pastores que vendem, aqui vende fazenda com porteira fechada, né? Lá eles vendem igreja com a porteira fechada. Em São Paulo. Igrejas. Né? Então, nós vamos ver que entre vós e dentre vós. Então, nós vamos ver que dentre vós haverá pessoas que querem almejar o ministério pastoral sem ter um chamado, uma vocação para esse ministério. Né? Então, Paulo está alertando aqui os irmãos, no verso 29, entre vós penetrarão lobos vorazes, e dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas. Né? Não sei se nos 30 anos dessa igreja já aconteceu, mas por onde eu passei, eu já enfrentei situações bem difíceis. Então, nós precisamos pastorear todo o rebanho. Não é algumas pessoas, não. Nós precisamos pastorear todo o rebanho. E entre e dentre vós, sempre haverá essa questão. Não deveria, mas vai acontecer. E em penúltimo lugar, irmãos, no verso 33, nós vamos ver a relação do pastor com o dinheiro. Né? Talvez essa seja uma questão ética e uma questão muito delicada no ministério. Então veja aí, de ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vertes. O que é que Paulo está falando? Ele está falando de oferta pastoral? Não. Paulo está tratando de oferta pastoral em 1 Coríntios 9. Aqui ele está tratando sobre a questão da cobiça, da motivação. O que é que nos motiva? O que é que motiva um pastor a ser pastor? Paulo ele vai dizer que é a vocação. Mas o que é que motiva muitos pastores aí? Né? É o ouro e a prata. Então isso não pode ser a motivação de um pastor. Então Paulo, ele vai fazer essa recomendação para aquele grupo de pastores ali. Eu lembro quando o irmão Juvenal me ligou, primeira vez, e nós conversamos, e na conversa com o irmão Juvenal, ele estava muito preocupado com a questão da oferta. Muito preocupado. Eu percebi isso na ligação dele. Quando ele disse assim, pastor, o senhor é o quinto. O senhor é o quinto que eu estou. E eu percebi que ele já estava muito desesperado naquela ocasião por um pastor. E quando ele me falou com relação à oferta,
Irmãos, aquilo me causou uma indignação tão grande no meu coração com relação a essa questão. E eu disse para ele, irmão, não se preocupe com isso. É isso que a igreja pode oferecer? Amém, está ótimo. A gente só precisa de uma coisa, confirmar se é a vontade de Deus que a gente esteja aí. Se Deus confirmar que é ir para aí, não se preocupe, porque não vai faltar nada, nem para a igreja, nem para o pastor. Por quê? Porque é o Senhor que sustenta. Então, nós viemos para cá com muita pressa, né? Eu acho que a igreja até estranhou. Por que foi com muita pressa? Porque Deus confirmou e a gente precisava também matricular os meninos, né? Então, foi de certa forma um pouco ligeiro. E eu orei com a minha esposa e na segunda vez que eu falei com o irmão Juvenal, Deus alegrou o meu coração para esta igreja aqui. Depois que nós viemos aqui e pregamos aquele final de semana, Deus confirmou. E até hoje, irmãos, estamos com um ano aqui, 1 mês, e nunca nos faltou nada. Então, com relação a isso, quando Paulo coloca essa questão, no verso 33, de ninguém cobiçar prata, nem ouro, nem vestes, é porque o Senhor vai sustentar. Paulo tinha isso. Lembra da frase de Filipenses capítulo 4, verso 13? Posso todas as coisas naquele que me fortalece? Vocês já leram o contexto daquela fala de Paulo? Ele diz, eu sei passar fartura e eu sei passar necessidade. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém? Então, o que Paulo está recomendando para esses irmãos aqui, que eles não se preocupem com o sustento, porque o Senhor vai levantar e abençoar o sustento desses irmãos. Então, o pastor ele tem que ter muito cuidado com relação à questão de finanças. Então, nós precisamos ter esse cuidado. Qual é a outra questão nesse texto aqui? Que é responsabilidade da igreja cuidar do seu pastor. Cuidar do seu pastor. Eu conheço muitos pastores que gemem. E a igreja tem condições de abençoar o seu pastor, mas não abençoa porque entende, à luz desse texto aqui, de outros textos que Paulo coloca, dizendo que o pastor ele precisa fazer tenda. Né? Olha aí o versículo 34. Vós mesmos sabeis que estas mãos serviram para o que me era necessário a mim e aos que estavam comigo. Ou seja, diante daquele contexto, Paulo ele não queria ser pesado à igreja. Não era que a igreja não tinha condições de fazer o sustento de Paulo. Tanto é que ele vai tratar disso no capítulo 9, sobre oferta. Aqui ele está tratando sobre a questão que o ministério não pode ser motivado por dinheiro. Tem que ser motivado pela vocação. Por isso que ele vai dizer que ele mesmo trabalhava com sustento. E tem gente que pega esse texto e diz, não, pastor, a gente só pode lhe dar isso, o senhor pode se virar. Aí o pastor tem que trabalhar e cuidar da igreja. Isso não é bíblico. Se você ler o capítulo 9, Paulo vai tratar dessa questão do cuidado que a igreja tem que ter com o seu pastor. E o pastor tem que ter o cuidado de não extorquir a igreja. Né? Em que sentido? Aumento e aumento. Né? Então, nós temos que ter esse cuidado. E isso não é algo muito incomum. Isso é muito comum, irmãos, no meio do ministério. E concluindo aí, no verso 36, 37, 38, nós vamos ver a questão do afeto. Né? Do afeto. Então, Paulo reúne agora os irmãos que estão na praia, tendo dito estas coisas, ajoelhando-se, orou com todos eles, então houve grande pranto entre todos, e abraçando afetuosamente a Paulo, e o beijavam, entristecidos especialmente pela palavra que ele disse, que não mais verão o seu rosto. Acompanharam-no até o navio. Então veja essa palavra aqui, afetuosamente. Isso, eu acrescento uma outra palavra aqui nesse afeto, que é a questão do respeito. Nós experimentamos nessa pandemia a questão do afeto, onde a gente não podia mais se abraçar.
E tem muitas pessoas, irmãos, que precisam de um abraço, precisam de uma palavra, precisam de um aconselhamento. E Paulo aqui dá o aconselhamento e também se despede com aqui o beijo, que na realidade era o cumprimento daquele contexto. Então, o pastor, ele precisa ter afeto pela sua liderança, pela sua igreja, mas também precisa ter respeito, e isso é uma reciprocidade que precisa haver no ministério do pastor. Tem 3 maneiras que o pastor entende que o ministério dele acabou. Uma, quando Deus fala ao seu coração, ele tem que bater continência e sair. A segunda, o pastor ele sai por uma questão moral, né? Quando a sua questão moral é afetada, então ele precisa sair. E a terceira, quando a igreja convida o pastor, dizendo, pastor, já está no seu tempo, né? Meus pastores sempre diziam assim, saia da igreja no melhor momento que ela estiver vivendo, né? E não no pior momento. Então, nós entendemos que nós pastores batistas, nós não somos pastores de igreja. Nós somos pastores do campo, ou seja, da seara. Então, para onde o Senhor nos chamar, nós precisamos ir. Amém, irmãos? Que Deus assim nos abençoe.